Boa tarde, pessoas. Vou fazer uma reflexão profunda e bem braba aqui, bem braba. Mas eu estou extrapolando. Pergunta: o crime é uma conveniência? Eu tenho que explicar umas coisas antes, né? Em termos conceituais, de por que eu estou motivado a fazer essa pergunta. Primeiro, eu falo de crime, mas é no sentido geral. Porque nem toda lei que você quebra, que você desrespeita, resulta num crime. Um exemplo bem prático é as próprias leis de trânsito, né? Se tem uma lei que diz que você tem que andar a 40 por hora numa pista e você anda a 60, então você quebrou aquela lei, certo? Você desrespeitou aquela lei. Só que não é crime, é uma infração. Mas o que eu quero dizer é isso: desrespeitar a lei é conveniente? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu estava conversando com um colega meu e a gente estava falando sobre o imposto no nosso país, que está muito alto. E realmente está muito alto, né? E nos últimos tempos tem aumentado, né? Tem vários impostos em várias áreas diferentes e tem aumentado. A gente tem visto uma crescente. Aí a gente estava conversando sobre isso e aí eu peguei e comentei. Eu até entendo os empresários que sonegam imposto. Aí esse meu colega, ele tem um senso de honestidade muito forte, totalmente inflexível, né? O senso de honestidade dele. Aí ele pegou e disse: não, como é que pode você entender empresários que sonegação de imposto é crime, né? Inadmissível, é totalmente errado. Se você acha que o imposto está alto, você tem que mudar na lei. Sim, beleza. Ele tem razão que é crime, é totalmente errado. Eu não disse que eu concordo com a sonegação de imposto e eu não disse que eu incentivo, ou eu não disse que o empresário tem que fazer. Não, eu não disse isso. Eu disse que eu compreendo o empresário que sonega imposto. E eu entendo. Aí ele disse assim: não, mas isso é um completo absurdo, tá errado, não sei o que e tal. Aí beleza, vamos lá. Você respeita todas as leis? E aí eu pergunto pra você que tá assistindo: você respeita todas as leis? E antes que você responda que sim, eu já digo que não. Eu digo que não, assim, com 99% de certeza. Eu falo por mim mesmo. Me digam você, não estou dizendo que eu faço isso, mas me diga você, quem nunca passou a 80 num canto onde o fotossensor, onde a placa diz que é 60? Isso já é desrespeitar a lei, certo? A gente, a reflexão que eu estava tendo foi em cima dessa conversa que eu tive com esse meu colega. E eu percebi o quê? Eu percebi que a lei, ela é criada com base numa régua moral, certo? A lei é criada com base na moralidade. E as pessoas de dentro de uma sociedade, veja só, elas têm níveis de moralidade que são diferentes de uma para outra, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma moral mais alta do que outras. E isso é perfeitamente normal dentro da sociedade. Aí os governantes, os legisladores, na hora de fazer as leis, eles pegam a moral média da sociedade. Por exemplo, todo mundo vai concordar que matar é um negócio horrível, é imoral. Então, vão fazer uma lei proibindo o homicídio, beleza? Aí existe uma régua média de moralidade. E a lei é criada tendo como base essa régua média. Tá certo, então vamos seguir essa régua média de moralidade. Algumas pessoas têm uma moral um pouco maior, outras uma moral um pouco menor, mas todo mundo deve respeitar a lei. Show! Aí é o seguinte: tem lei que quando você desrespeita, você está sendo ilegal e você está sendo imoral. Por exemplo, o roubo. Quando você rouba alguma coisa, você está sendo ilegal porque você desrespeitou a lei. E você está sendo imoral. Por quê? Porque roubar é uma coisa imoral, certo? É uma coisa feia, por assim dizer. O homicídio, do mesmo jeito. É uma coisa feia de se fazer, salvo algumas exceções que a gente sabe que tem, né? A legítima defesa e tal. Mas assim, o homicídio, em termos gerais, ele é uma coisa feia, é uma coisa imoral, né? E é uma coisa ilegal. Então, beleza, ela tá fora da nossa régua de moralidade e ela tá proibida pela lei. Agora, tem coisas que são proibidas pela lei, mas elas não são imorais. Vamos lá, eu vou pegar um exemplo, eu espero que você entenda. Preste atenção nesse exemplo. Se você for no Paraguai comprar uma coisa, entrar no Brasil com essa coisa e vender, isso é ilegal, sim ou não? É claro que é ilegal. Se for um produto lícito, né? Tipo um celular, uma câmera, uma coisa assim, então
o que você está fazendo chama de descaminho, né? Você está sonegando imposto, o imposto da entrada do produto no país. Agora, se o produto for ilícito, tipo drogas, por exemplo, aí você está fazendo o contrabando. E aí, aí não precisa nem dizer, beleza. Vamos supor que você compra um celular no Paraguai, entra no Brasil e venda esse celular. Você está sendo ilegal, tá? Porque a lei diz que não pode. Mas você está sendo imoral? Não. O que você está fazendo é meramente, a não ser que você diga que a imoralidade está em desrespeitar a lei. Não é isso, eu estou isolando as duas coisas. Legalidade para um lado e moralidade para o outro. Então, pense você comigo. O que você está fazendo é comprando um produto e vendendo ele, certo? Você compra num país e vende no outro com a margem de lucro. O que você está fazendo, em essência, a conduta não é imoral. É a base do comércio, é você comprar e vender. Comprar, levar para outro canto e vender, ou comprar, fazer uma melhoria e vender. Isso é a essência do comércio, certo? Agora, a lei diz que é ilegal. E aí quando você faz essa conduta, você é punido pela lei. Beleza, mas a sua conduta não é imoral. A sua conduta está dentro da sua régua de moralidade, porém a lei proíbe. Então, quer outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo. A prostituição e a pornografia. A prostituição, o que é a prostituição? Eu vou abrir um parênteses, porque a prostituição ela ficou legalizada no Brasil há alguns anos atrás. Mas eu vou dizer a prostituição organizada, onde você tem uma casa, que você compra essa casa e bota um monte de prostituta dentro e vai gerenciar, em comum acordo com todo mundo. Você vai gerenciar essa casa. Essa prostituição aí, ela é completamente ilegal. Você organizar a prostituição é um negócio completamente ilegal, certo? Agora, a pornografia é legal ou não? A pornografia? Na minha opinião, as duas coisas são imorais. Tanto a prostituição quanto a pornografia, beleza? Só que isso está fora da minha régua moral. Não tem problema se isso estiver dentro da sua régua moral. Não tem problema, certo? A régua moral, ela é subjetiva. Mas o que eu quero fazer é uma comparação entre as duas coisas. Por que a pornografia é permitida e a prostituição é proibida? O que acontece na prostituição? Numa prostituição organizada, que eu estou dizendo. O cara pega uma casa, bota um monte de prostituta dentro, elas fazem programa e dão uma parte para o dono da casa, certo? Aí, pronto, todo mundo sai lucrando. Lógico que todo mundo trabalhando por livre e espontânea vontade, né? Ninguém é forçado ali, lógico. O que acontece na pornografia? Um monte de pessoas se reúne, faz sexo consensual e recebe dinheiro por isso. Beleza, agora compara uma coisa com a outra. Moralmente falando, a pornografia é pior do que a prostituição. Por quê? Porque a mulher, veja só, nas duas coisas, a mulher está recebendo dinheiro para poder fazer sexo consensual, permitido, em comum acordo. Nas duas coisas. Só que na pornografia, ela está sendo filmada. Na pornografia tem uma imagem. Na prostituição, ela não está sendo filmada. Existe um sigilo, existe uma secretude, entendeu? O negócio é mais secreto. Então, a pornografia, para mim, ela é mais imoral do que a prostituição. Só que a pornografia, ela é permitida. Se o cara quiser, o cara pode organizar um estúdio, botar uma mulher e um homem lá dentro, botar os dois para fazer sexo consensual, permitido, lucrar com isso e ficar com uma parte do lucro e dar uma parte para os atores. Mas é exatamente a mesma coisa que está acontecendo na prostituição. Só que a prostituição é proibida e a pornografia é legalizada. Então, qual é a lógica disso? A lógica é que na pornografia o governo ganha dinheiro, na prostituição não. Na prostituição o governo não tem como cobrar imposto, é difícil do governo cobrar imposto. Então ele proíbe. Vocês estão entendendo? As duas condutas, uma é legal, a outra é ilegal. Mas as duas estão no mesmo nível de régua moral. Inclusive, a que é permitida, ela é até moralmente inferior. Mas ela é permitida. A mesma coisa é o jogo do bicho, jogos de azar, esse negócio de tigrinho. O que acontece? Beleza, o tigrinho todo mundo sabe que é golpe. Mas existem jogos como, por exemplo, o jogo do bicho, ou outros tipos de jogos que é sorteio, que não é golpe, mas que é proibido por lei.
certo? A lei proíbe, mas a lei permite a Mega Sena, a Telecena, o Totolec, a lei permite essas coisas. Por que a lei permite essas coisas, mas proíbe o jogo do bicho? Se não tem golpe. Se a conduta, moralmente falando, é a mesma. Só que legalmente uma é permitida, que é poeira. Será que eu escapo dessa poeira? Eita, porra, escapa é peste. Eita. Tá certo, tem que me acostumar. Um dia eu quero fazer a BR-230. O que vai ter de sobra é poeira. Então, as duas condutas, o jogo do bicho e a telecena, as duas, a Mega Sena, né? As duas são moralmente iguais, mas uma é permitida por lei e a outra não. Vocês estão entendendo? Uma está dentro da régua moral, as duas estão dentro da régua moral. Eu não vejo problema em você apostar desde que não seja golpe. Então está dentro da régua moral, mas uma é permitida e a outra é proibida. Então, onde é que eu quero chegar com isso tudo? Cada pessoa tem uma régua moral. Se a conduta estiver dentro da sua régua moral, ou seja, você considera ok, a conduta é ok, sem problemas. Porém, a lei proíbe. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ponderar. Vale a pena eu infringir essa lei ou não? Aí se você perceber que vale a pena você infringir essa lei, você vai infringir. É isso que eu quero dizer. Todo mundo é, entre aspas, criminoso. Todo mundo, entre aspas, aspa bem grande, todo mundo infringe a lei quando a conduta está dentro da nossa régua moral, só que a gente vê que vale a pena. O que é que eu quero dizer com vale a pena? É o seguinte, existe fiscalização? Se eu for pego, o prejuízo é grande? Por exemplo, um sinal vermelho e você decide passar o sinal vermelho. Para você, não tem problema você passar no sinal vermelho, certo? Porque está de noite, não tem movimento e etc e tal. Você está com medo de ser roubado, então você não quer ficar no sinal vermelho. Para você, não tem problema você passar no sinal vermelho, certo? Agora, se tiver uma câmera lá, ela vai bater uma foto sua. E aí você vai ser punido. Então, tá dentro da sua régua moral a conduta de passar no vermelho nessa circunstância. Só que a lei proíbe. Do mesmo jeito, a lei continua proibindo. Então, você se pergunta, vale a pena eu quebrar essa lei ou não? Então, minha bateria da GoPro descarregou. Aí eu dei uma carguinha aqui na bateria, no banco de bateria para concluir o raciocínio aqui. Então, a gente quer fazer, quando a gente quer fazer uma coisa, por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma coisa que a lei não permite, certo? Por exemplo, passar num canto que a lei diz que é para ser 60 km por hora, mas você tá 80 e quer passar 80. Beleza? A lei não permite isso, mas você faz. Aí, o que você faz? Primeiro, você avalia, a lei proíbe? Proíbe, beleza. Mas a conduta, ela é feia para você ou ela tá dentro da sua régua moral? Porque assim, você considera a conduta imoral ou apenas uma conduta proibida por lei? Porque se você conseguir considerar uma conduta imoral, provavelmente você não vai fazer. Agora, se você considerar a conduta moral apenas proibida por lei, só que moral, então você vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta vale a pena essa conduta? Tipo, a lei, a fiscalização, ela está presente ou é fácil de você passar despercebido? Porque eu vou dizer para você, se a conduta não for feia, não for imoral para você, e você tiver condições de passar despercebido, muito provavelmente você vai acabar fazendo, mesmo que tenha uma lei dizendo que não pode. Certo? Você vai passar no vermelho se não tiver fotossensor para lhe multar, ou eu não digo especificamente você, as pessoas, entende? As pessoas no geral, as pessoas vão assistir filme pirata, mesmo a lei dizendo que pirataria é crime. Aqui é o teatro de Mossoró. Mesmo a lei dizendo que pirataria é crime, as pessoas vão assistir filme pirata se a lei não for, se eles tiverem como assistir despercebido, sem a lei pegar e punir e multar, entendeu? E julgar e condenar, esse tipo de coisa. Então, são as perguntas que as pessoas fazem, mas todo mundo está passível de romper a lei. Por quê? Porque é natural que a gente desobedeça as leis que a gente não concorda. E é exatamente isso que
faz com que a lei encaixe ou não encaixe na nossa régua moral. Porque tem conduta, por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo. Até 2006, o adultério era considerado crime, certo? Adultério, trair esposa, trair marido, até 2006 era considerado crime. Hoje não é crime mais. Por quê? Porque está dentro da régua moral de um número muito grande de pessoas. As pessoas da nossa sociedade, elas consideram normal, em um número grande de pessoas da nossa sociedade consideram normal trair. Então, a lei, para se adequar à régua moral da média da população, ela acabou permitindo que as pessoas adulterassem, não punindo mais como se fosse crime, não considerando mais crime. Vocês estão entendendo? Então, aí mais uma vez mostrando que a régua moral, ela meio que determina a direção das leis, certo? Agora sim, tem coisa que a lei ainda proíbe, mas que você não considera feio, não considera uma conduta imoral. E aí você vai avaliar, essa conduta, ela é fácil de punir ou você escapa fácil dela? Aí se você escapar fácil dela, sem punição, você provavelmente vai fazer. Se você não considera uma conduta feia e ainda tem como sair ileso, provavelmente você vai fazer. Por quê? Porque você não concorda com a lei. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei para o meu colega que eu entendo as pessoas, os empresários que sonegam imposto. Porque não é porque eles querem enriquecer, aí eles não querem pagar nenhum imposto. Não, o empresário já paga muito imposto, né? Então não é isso. O que eu quero dizer o imposto é tão alto que se ele pagar tudo bem direitinho, ele não vai... não estou passando pano para empresários, não é isso. É só uma constatação. Isso de fato existe, né? Muito imposto para o empresário. Então, se ele pagar tudo, o negócio quebra, não anda, não sai do canto, ele não consegue contratar gente. Tá entendendo? Uma série de problemas. Então, eu digo que eu entendo, porque o empresário ele não concorda com a lei que diz que ele tem que pagar tanto dinheiro de imposto. Ele não concorda. Aí ele não cumpre. A gente não cumpre as leis que a gente não concorda. É basicamente isso, né? Eu não concordo que eu tenha que ficar parado aqui no sinal vermelho, mesmo que não tenha ninguém passando e que seja de madrugada e que eu esteja correndo o risco de ser assaltado. Eu não concordo de ficar aqui no sinal, então eu vou furar o sinal. É isso que eu vou fazer, entendeu? Quando eu não concordo com a lei, por exemplo, a lei diz para eu andar com a viseira baixa. Eu não ando com a viseira baixa. Eu só ando às vezes com a viseira baixa, não é sempre. Bom, Teatro Municipal de Mossoró, eu só ando às vezes, não é sempre, né? Eu ando mais assim em locais, ou quando eu estou viajando, né, para não prejudicar minha vista, ou então assim, mas dentro da cidade eu não baixo não, de jeito nenhum, a viseira. Aí a lei diz que isso é punível, é multa, né? É considerado como se o cara tivesse sem capacete. Mas eu não respeito essa lei, porque eu considero errado, eu considero que isso tira a minha liberdade. Tá entendendo? Eu não acho que tem nada a ver o governo dizer se eu devo andar com a viseira na minha cara ou não. Tá entendendo? Se eu quiser expor minha vista a risco, isso é problema meu. A mesma coisa é andar de chinela. O que é que o governo quer dizendo se eu posso ou não andar com chinelo ou descalço ou de tênis? O governo não tem nada a ver dizer isso. Por isso que é uma lei que eu não respeito. Tá aqui, ó. Eu ando de chinela. Eu não respeito essa lei. Eu não respeito porque eu não concordo. E porque não é uma conduta imoral para mim. Se tem uma lei e eu não concordo com essa lei por causa de questões de liberdade, mas a conduta é imoral, eu não vou fazer. Por quê? Porque não está dentro da minha régua moral. Entendeu? A lei ela é uma base da média da régua moral das pessoas. É basicamente isso. Então, eu só cumpro as leis, das duas, pronto. E não é só eu não, é todo mundo, é assim. O que é que a gente faz com relação à lei? A gente cumpre toda a lei que a gente concorda, que está dentro da nossa régua moral, certo? Ou, se não for isso, toda lei que tem condições de punir a gente, aí a gente cumpre, entendeu? Se a lei tiver condição de nos punir, ou se a gente concordar com ela, tipo, a conduta for de acordo com a nossa moralidade, então a gente cumpre essa lei. Agora, se a gente não concordar com a lei, ou então se for fácil de driblar ela, né, a fiscalização e tal, a gente vai acabar não cumprindo, certo? Eu digo por mim mesmo, eu não cumpro
lei que é uma conduta que eu considero ok, certo? Que eu não considero imoral nessa conduta, só que a lei proíbe simplesmente por não querer. Simplesmente porque é lei e pronto. Tá? Nós vamos nivelar a sociedade, então a lei é essa, tem que cumprir e pronto. Então, aí se eu achar a conduta é imoral, tipo andar de chinela é imoral, andar de chinela, tem alguma coisa vil, alguma coisa má, alguma coisa... assim, eu não tem nada de... Não tem ruindade. Eu vou pegar pra ali. Lamento. Podem me multar. Uma coisa que eu sei que não vai acontecer. Então, se eu não concordo com essa lei, então eu não vou cumprir. Não é, pra mim, não é imoral. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa. Não é imoral. E a fiscalização é difícil. É difícil de me pegar, tá aí, ó. Tô de chinela. É difícil de ter uma fiscalização que me flagre de chinela. Agora, se eu for passar numa blitz, aí o que eu faço? Eu tiro a chinela. Pra quê? Pra não receber uma multa. Aí depois de passar da fiscalização, eu boto de novo. Por quê? Porque é a minha liberdade. Eu boto... A coisa que eu tô fazendo, ela não é imoral e eu não tô prejudicando ninguém. Então pronto, eu valorizo. A minha liberdade vem primeiro do que o respeito à lei. Certo? A lei eu só respeito quando convém, assim como eu faço, a 99,99999% das pessoas fazem, e eu não vejo nenhum problema nisso. Tá ok. Você não tá fazendo mal a ninguém, você não tá causando nenhum prejuízo para a sociedade ou nada do tipo, então pronto. Faz o que te dá na telha. Entendeu? Sem prejudicar os outros, sem prejudicar ninguém, faz o que te der na telha. Quem manda é a liberdade. A lei é para ser subsidiária, entendeu? Só para proteger os direitos individuais, os direitos coletivos, e não para restringir a liberdade. A gente tem muita regulação, aí fica restringindo a liberdade, aí a gente vive cheio de coisas, cheio de controle, cheio de regulação, entendeu? Não é para ser assim, não concordo com isso, não é para ser assim. Não é para ser assim. Ó, eu aprendi a buzinar gentilmente na Lander, que eu só buzinava assim, como se estivesse reclamando. Então a reflexão é essa, uma reflexão muito braba. Se alguém tiver uma opinião contrária, ou qualquer opinião ou acréscimo sobre isso aí, fique à vontade de escrever, eu vou responder. Os comentários tudo eu vou responder. Mas isso aí eu não estou impondo a minha linha de raciocínio, só estou mostrando a forma como eu penso, certo? E eu posso estar redondamente equivocado. Posso sim, é natural. Eu sou um ser humano, cometo erros, né? Posso estar tremendamente equivocado. E aí eu reconheço e tenho humildade. Se vocês quiserem me corrigir, dizer onde eu errei ou me passar uma opinião contrária, fique à vontade, né? Garanto a vocês que eu vou tentar argumentar, ou se eu for convencido, né, de que realmente o meu jeito de pensar tá errado, eu admito, né? Eu não tenho besteira não sou ninguém é perfeito, entendeu? Então podem apontar aí se eu tiver errado, fica à vontade, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço aí, fique com Deus, falou, fui!